hiperatividade tem uma história longa, né? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade tem uma história longa. A fase mais que ela começou a realmente se tornar mais popular foi a partir do pós-guerra, que estavam tentando descobrir se ela tinha lesões cerebrais mínimas. Pode ir. E aí, só na década de 80 que ela começou a esquecer um pouco da questão das lesões cerebrais e passou-se a encarar ela como transtorno de déficit de atenção e depois incluíram hiperatividade. Pode ir. E aí tem os critérios. Agora nós estamos na versão 5, que é uma versão piorada da 4. Tem umas brincadeiras, assim, tem umas anedotas, né? A versão 5 tem lá que se a pessoa se masturba 5 vezes por semana é doente. Transtorno de hipersexualidade, não sei o que, tal. Então, assim, pra vocês verem como que acontece, a coisa é complicada, porque um problema que a medicina tem, que eu acho que é um grave, que começou com essa coisa do marcador biológico e a psiquiatria caiu nessa bobagem, é de transformar as coisas em sim e não, entende? Por exemplo, você é diabético ou não é diabético, mas tem o diabético leve, tem o mais ou menos leve. Entre o sim e o não tem muita coisa, né? E é tudo sim, não. Você é hiperativo ou não é hiperativo? Bom, nos marcadores biológicos tem vários exemplos gravíssimos, né? Não sei se vocês sabem, diabetes até 20 anos atrás era 140, a glicemia. Depois virou 126, depois virou 110, agora está 100. Colesterol LDL era 160, depois foi 130, depois foi 110, agora está 100, querem fazer 70. Ninguém tem 70. Nos critérios do DSM, a desatenção não presta atenção em detalhes, comete erros, mostra dificuldades para manter a atenção, parece não escutar, não segue instruções. Se você está olhando para um menino hiperativo, você fala, nossa, preenche todos os critérios. Se você está olhando para um menino que não é hiperativo, você pode preencher também todos os critérios, entendeu? Só que, evidentemente, quando você olha para o menino hiperativo e lê aquilo, você fala, nossa, combina muito, né? Então, quer dizer, mas são características da infância, quase, concordam? Então, assim, não é? As pessoas querem que o quê? Que as pessoas assistam um filme de 3 horas do Godard? Não vai assistir, entendeu? Nenhuma criança. Agora, evidentemente que uma coisa que a gente fala às vezes é que a hiperatividade é como se fosse, entre aspas, a depressão da criança, né? Os adultos se manifestam, bem caricaturamente falando, com tristeza, e as crianças com hiperatividade, né? Também com tristeza, mas muito com hiperatividade, que é a forma que elas reagem. E aí tem muitas coisas a se fazer com isso, né? Pode ir. A desatenção continua, são vários critérios. Pode ir mais. A hiperatividade também, não mexe as mãos e os pés, levanta, dificuldade em brincar, acelerado, eles colocam no DSM, a todo vapor. Fala em demasia, dá resposta precipitada, enfim, é uma criança mal criada, basicamente. Descreve uma criança mal criada. Mas, enfim, o que a gente costuma dizer quando a gente pega do sintoma para o diagnóstico, há uma grande diferença. Evidentemente que há uma série de crianças que têm mau desempenho escolar e são mal criadas, que não têm hiperatividade, né? Se existir a hiperatividade como doença, ela é muito rara, né? Hiperatividade significaria, então, um problema que você teria que, em tese, descartar problemas sociais, familiares, para dar o diagnóstico de hiperatividade. Isso não está muito claro no DSM, mas em tese é isso, é uma pessoa que, mesmo tendo uma família organizada, mesmo tendo uma estrutura social adequada, é hiperativo, não consegue parar, porque senão ficam fatores de confusão, que nem você falou do luto patológico, a pessoa morreu há uma semana, é depressão? Não, está triste, porque morreu alguém, tem uma causa, e é igual na hiperatividade, a criança é hiperativa? Não, ela não tem pai, não tem mãe, foi agredida, está reagindo a uma situação, não é uma doença estabelecida que se existir essa doença, porque é uma discussão realmente que não se tem muita conclusão. Pode ir. E aí tem os critérios diagnósticos, tem que ter 6 dos sintomas de desatenção ou 6 de hiperatividade, quer dizer,
É uma coisa que não é difícil de se atingir, né? Isso é importante, isso eu sempre cito isso aqui como um saldo positivo do DSM, que tem que acontecer em vários ambientes, né? Não é uma coisa que resolve o problema, dá uma amenizada, porque muitas crianças, eu já tive várias crianças que em casa, na escola estavam tudo bem, e na escola, em casa, não conseguia ficar parado e vice-versa. E aí mais claro que a criança está reagindo a uma situação ou na escola ou em casa, né? Então tem que acontecer em dois contextos, não pode ser só num lugar. Pode ir. E aí tem vários tratamentos, né? A gente sabe que os tratamentos cognitivos, e menos que 6 anos não era, teoricamente, para ficar dando remédio, mas mesmo com mais de 6 anos, outros tipos de tratamento, os estudos mostram que são efetivos e que são tão efetivos quanto o remédio. A questão do remédio, o metilfenidato, que é a Ritalina, eu estava até conversando quando a gente foi preparar aqui, é uma coisa super sui generis, quase surreal. Porque qual é o efeito da Ritalina, o efeito colateral da Ritalina? A Ritalina é o metilfenidato, vocês já ouviram falar, a maioria de vocês. Deve conhecer crianças que tomam. É uma anfetamina, todo mundo sabe disso, receita amarela, né? Qual é o efeito colateral da anfetamina? E aí, isso aqui é uma coisa grave também. Essa é uma estimativa de que 6,5% das crianças, estimativa desses estudos mequetrefes, de que 6,5% das crianças têm hiperatividade na população em geral, certo? Nos Estados Unidos, esse jornalista do New York Times mostrou que mais de 11%, e já está chegando no nível de 15% das crianças, já tiveram o diagnóstico de hiperatividade. Então, quando eles falam 5%, isso que é o marketing da doença. O cara diz no livro lá, é 5% que tem. Aí vai na televisão e fala, olha, 5% da população tem. Ninguém fica em casa fazendo as contas, sou eu que tenho, sou eu que não tenho, O cara acha que tem, aumenta as estatísticas, entenderam? Por isso que eles fazem propaganda de remédios raros. Não é para atingir só quem tem, é para atingir o que acha que tem. Porque aí você triplica o número de pessoas que usam as medicações que teoricamente eram para ser para doenças raras e graves.